se compreendêssemos o quanto Deus nos ama, não ficaríamos tristes nunca. E superaríamos tudo aquilo que é problema, dificuldade, porque só nos faz crescer. Então põe a mão no teu coração e vai se assentando. Isso, você já começou a se assentar? Vai se assentando. Isso, põe a mão no teu coração, vai aquietando o seu coração. E vai cantando bem baixinho. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor. Bem baixinho. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. E essa água viva é o Espírito Santo, que nos convence da força do amor de Deus, da força que vem na mão de Deus sobre nós. Não é? E nós precisamos compreender essa graça, não entender, porque não vamos entender. O dia que entendermos Deus, Deus deixa de ser Deus. Mas de compreender o quanto Deus nos ama, e o quanto Deus me ama, e o quanto Deus te ama. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama. Isso, com mais unção, com mais Deus te ama. Isso, seja a voz de Deus para essa pessoa. Amém? E dentro dessa força do amor de Deus, dentro dessa experiência que nós fizemos, nós vamos agora identificar as feridas que estão dentro de nós para que o amor de Deus cure. Porque às vezes nós nem sabemos dar nome àquilo que acontece conosco, é verdade ou não é? Não sabemos dar nome, estamos doentes, estamos feridos, nos sentimos mal amados, mas não sabemos o que é que acontece. Então o Espírito Santo revela a nós esta graça. Então vamos identificar dentro de nós as feridas. E é um problema muito delicado. É uma situação muito delicada quando nós começamos a identificar as feridas que estão em nós. Porque muitas vezes a gente pensa que está só nos outros. E aquilo que está em mim reflete no outro. Não é? Aí eu começo a rejeitar aquela pessoa, mas na verdade aquilo que está nela está em mim. Então quando eu começo a identificar, é um assunto muito delicado. Então tocar nas feridas da nossa infância, principalmente, porque as causas da nossa dor se encontram geralmente de 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos. E se eu não for buscar a causa, a raiz dos meus problemas, eu não recebo a cura. Porque rezar nos sintomas não adianta, gente. É jogar pérola aos cães. Às vezes eu estou dizendo, reza para mim, eu estou sentindo isso. Quando você vai ao médico com uma febre alta, o que o médico faz? Ele lhe dá um paliativo, um remédio para melhorar a febre, mas ele manda você fazer o quê? Os exames, para ver onde está a causa da febre, não é verdade? Mesma coisa é espiritualmente. Não adianta rezar nos sintomas. É necessário buscar a raiz, a causa dos nossos problemas. Muitos de nós fizemos o quê? Rolamos uma pedra em cima daquele acontecimento. E dizemos assim, nunca mais eu quero me lembrar disso. Só que o seu inconsciente não perdoa. Ele vai estar sempre jogando para fora aquilo que está aqui. O que aconteceu. Aí as dores voltam todas à tona. Então muitas feridas, muitas mágoas da nossa vida são consequência da falta de amor que nós sofremos na vida. E geralmente essa falta de amor, ou melhor, essa falta de manifestação de amor. Porque os nossos pais nos amaram, é verdade ou não é? Do jeito deles.
eles não souberam manifestar o amor. Eles não souberam manifestar. Por quê? Porque também não foram amados. Mas do jeito deles, eles nos amaram. A gente não pode dizer, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, ou minha mãe não me amou, meu pai não me amou. Com certeza amaram, mas não do jeito que eu precisava, não do jeito que eu necessitava. Então, uma expressão muito comum dos jovens é esta, né? Minha mãe não me amou, o meu pai nunca me amou. Eu não lembro ter recebido um beijo do meu pai. Eles falam assim para a gente. Por quê? Porque não houve uma manifestação. Houve amor, mas não houve a manifestação de amor para conosco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa hora é muito difícil, mas não pode dormir, tá? Porque é muito importante essa colocação para você. Então, geralmente essa falta de amor, ou melhor, essa falta de manifestação de amor, ela vem dos nossos pais. A gente queria receber todo o amor do nosso pai e da nossa mãe. A gente queria receber todo o amor da nossa família. Só que não é assim, né? Só que não é assim. Quem não tem, não pode dar. Só quem tem pode dar. Quem não tem, não pode dar. Por isso que você precisa ser curado, irmão e irmã, para poder amar mais e amar melhor. Então, isso traz uma sensação de vazio interior, de um buraco dentro da vida da gente. Então a maioria faz o quê? Vai para a droga, vai para o álcool, vai para a prostituição, vai sempre buscar algo, vai para o jogo, vai para a comida, sempre procurar algo para preencher esse buraco que está aqui. Compreende? Então, essa sensação que nós carregamos ao longo de toda a nossa vida. Essa reflexão que nós vamos fazer juntos tem duas finalidades. A primeira, colocar as nossas mãos sobre as feridas profundas da nossa infância. É necessário voltar. É claro, nosso objetivo não é somente tocá-las, mas fazer com que elas sejam curadas. Curadas. Então, a segunda, fazer com que os pais fiquem mais cientes da necessidade de expressarem amor para com os seus filhos. Tá? Então, a maioria das curas necessitam do perdão com relação aos pais. Nós precisamos perdoar os nossos pais. Ah, mas não tem nada, meu pai e minha mãe já faleceu e tal. Você pensa que não tem, o seu inconsciente está repleto de tantos traumas, de tantas situações que você queria ter recebido dos seus pais e você não recebeu. Compreende? Então a maioria das curas necessitam desse perdão. E uma das coisas mais difíceis é perdoar a tua mãe e o teu pai. Geralmente, ao perdoarmos nossos pais, automaticamente, muitos outros problemas vão se resolvendo. E é por isso que é muito importante não ficar com medo de tocar nessas feridas da nossa infância. Então vamos tocar no nosso passado. Quantas pessoas ainda estão paradas no passado e gastam horas preciosas do momento presente pensando no que passou, gente? A gente vai reparar o passado vivendo bem o presente, porque senão o presente vai se tornar passado. E eu preciso viver o meu hoje com muita intensidade. Você está entendendo? Porque é o hoje que eu tenho. É o agora que eu tenho, nada mais. Nada mais, o amanhã não me pertence, o ontem já ficou para trás. Mas eu preciso trazer o ontem à tona, vou reparar o passado, trazendo as feridas para o presente, para serem curadas. Isso é sabedoria. É sabedoria de Deus, é sabedoria do Espírito Santo em nós. Então,
já não é o bastante termos, às vezes falam, mas não é bastante já ter que lidar com os problemas do dia a dia. Eu ainda vou pensar naquilo que passou, irmã? Sim, tem que pensar. Você tem que ir atrás da sua história. Isso se chama história de salvação. Você tem que ir atrás da sua história, perguntar para sua mãe, perguntar para os seus parentes. Se você não tem parente nenhum, pergunte para o Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo, me revela Espírito Santo, me dê palavra de ciência. Eu preciso saber onde está a minha dor. Mas essa dor tem que ser trazida para fora para ser curada. Vocês me entenderam, sim ou não? Sim. Senão vamos continuar sendo feridentos. Ninguém pode tocar que dói. Sabe aquela pessoa que você toca e sai, já está doendo tudo? É aquela pessoa que tem o sentimento ferido, machucado. E precisa ser tratado para poder amar. Para poder amar. Então, se o teu passado for de fato passado, deixa ele lá. Mas tem passado que não é passado, é presente. Porque a pessoa não tira aquilo da cabeça. Ah, porque quando eu era pequeno, a minha mãe não me amou, e eu nunca fui amado, e fica chorando. Morra logo. E chora daqui, e chora dali, e chora de lá, e chora de lá. E é um poço de autopiedade, de dó de si mesmo. Então a pessoa nunca é curada. Entra encontro, sai encontro, entra encontro, sai encontro, e sai do mesmo jeito. Feridento, feridenta. Então Deus precisa tocar no nosso passado. A tua mente é como um computador, salva tudo. A nossa mente, gente, é o computador. Deus é o maior, Jesus é o maior marqueteiro da história. E foi o primeiro a criar o computador. Você pensa que o computador é esse que a gente tem aqui agora? A nossa mente registra tudo. Quando você era ainda um pontinho dentro do ventre materno da tua mãe, desde o momento da sua concepção em que o espermatozoide mordeu o óvulo, você já é uma pessoa. Você já é uma pessoa, você já começa a somatizar tudo o que acontece ao seu redor. Claro que em proporção menor. E depois vai crescendo, 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 conforme vai desenvolvendo toda a sua cabeça, todo o seu sistema. Porque nós somos um sistema. Muito mais do que o sistema de comunicação da Canção Nova. É a sua cabeça. É o seu coração. É a sua vida. Amém? Então, é como um depósito enorme, no qual muitas coisas que aconteceram com você no passado estão armazenadas. Entre tais coisas, algumas são conscientes e outras são inconscientes. Com relação às coisas conscientes, sobre as quais a mente está ciente, temos menos dificuldade. Mas sabemos que a respeito da ferida, e é por isso que é mais fácil lidar com ela e curá-la. Então a chance que Deus te dá é essa. Muitas das tuas atitudes, comportamento do presente, gente, está ligado, tais como a agressividade, a ambição, os ciúmes, o complexo de inferioridade. E geralmente, não são nada mais, nada menos do que pequenas ou grandes feridas acumuladas na tua vida ao longo dos anos e que não foram curadas. E muitos me perguntam, como eu posso saber se uma ferida foi curada ou não? Você já viu um feixe de fio elétricos? Que está velho, jogado lá. Você passa a mão em um, nada, está morto. Passa a mão no outro, está morto. Mas passa a mão no outro, deu um choque. Está vivo. Aquele fiozinho que está no meio daquele monte de fios, está vivo. Então já não é passado, é presente.
Você entendeu? Se tivesse todos no passado e não tivesse nenhum problema, todos curados, nenhum ia dar choque em você. Você entendeu, sim ou não? É um exemplo bastante claro, esclarecedor, não é? Então, mas pode ser que você toque num fio que passa o choque elétrico. Então, isso significa que aquele fio está vivo. Apesar do tempo de uso, mesmo que você não tenha percebido, não importa, ele está vivo. E é, portanto, perigoso, gente. Você deverá fazer alguma coisa a esse respeito. Então, esse fio está vivo, ainda está vivo. Mas se lembrar-se daquele fato, você sente alguma reação emocional, tal como acanhamento, raiva. Quando você lembra daquela situação, você sente raiva, você sente um acanhamento, você sente uma dificuldade, você sente ódio, aquele fio está vivo. Por exemplo, uma pessoa que é violentada sexualmente na infância, ela não conta a ninguém, mas é uma dor que aquela pessoa vai arrastando. Aquilo está vivo dentro dela. Então vai ter dificuldade em relacionar com pessoa do outro sexo, vai ter dificuldade no namoro, vai ter dificuldade no noivado, vai ter dificuldade no casamento. Por quê? Porque a dor está ali. E a pessoa às vezes tem nojo de si, tem raiva de si, tem raiva de quem a feriu. Você compreende? Então precisa receber a cura. É possível que os teus medos encontrem suas raízes nos medos da tua mãe, uma vez que ela estava grávida de você. Como eu disse lá no início, você vai recebendo tudo que sua mãe viveu. Sentimento de culpa, sentimento de tristeza, saudade, ausência, tudo isso. Então, provavelmente, você nunca veio saber a respeito desses medos que a tua mãe tinha, enquanto ela estava grávida de você. Mas você ficou encharcado daqueles medos e agora sofre de medos. Então eu vou dar uma pequena lista de possíveis mágoas e feridas que pode ter suas raízes na sua infância. Não significa que todas elas não estejam ainda curadas. Pode ser que muitas já foram curadas. Então mantenha isso em mente. Nem todos os fios passam choques elétricos. Trata-se de uma lista baseada, primordialmente, em estudos recentes, por psicólogos, por psiquiatras, no quais se admite que o quanto significativo é o impacto dos pais sobre os filhos, especialmente durante os primeiros anos de vida. Então, certa vez uma mulher uma criança veio, uma mulher veio até mim e disse: irmã, eu tenho uma tristeza tão grande que eu tenho vontade de me matar. Eu tenho vontade de tirar a minha vida. E eu não sei resolver isto. Já fui nos psicólogos, já tomei tantos remédios e eu tenho vontade de me suicidar. Aí eu disse: então, mas onde está a sua dor? Qual foi a sua maior dor? De 0 a 6 anos. Aí ela se lembrou de um fato. Ela disse: quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai faleceu. E a minha mãe me levou para a casa da minha avó para que eu não visse o corpo do meu pai. Só que não era tão longe de casa, era na roça. E eu vi que todo mundo tinha saído, só tinha a minha tia e ela se descuidou e eu fugi. E fui para trás do paiol de milho. E eu me lembro até da bonequinha que eu peguei de pano, estava na minha mão. E eu fui presenciando todo aquele choro da despedida, porque eu cheguei justamente na hora que estava saindo o caixão, saindo o enterro. Aí ela deu um grito, e ela deu lá no encontro esse grito. Eu pensei que ela estava até possuída, foi uma convulsão tão grande. E ela deu esse grito lá no encontro. E ela disse: eu dei aquele grito, todo mundo olhou para trás.
E voltaram, me pegaram no colo e me levaram para o cemitério. E quando meu pai foi enterrado, eu me enterrei com meu pai. No sentido, emocionalmente, eu morri com meu pai. Eu me enterrei com meu pai. E aquela moça chorava, chorava, chorava. Era uma dor tão grande, tão grande. Era um sentimento de perda tão grande que ela não tinha vontade de viver. E aquilo estava no inconsciente dela. Aí naquele momento em que nós rezamos, fomos rezando, rezando com ela, depois ela testemunhou a graça do alívio. Parecia que algo tirou de dentro dela, não sei quantos quilos, que parecia que aquilo estava sufocando ela. E aquela moça hoje voltou a fazer faculdade, voltou a estudar. Então são curas profundas que Deus faz e que pode estar lá atrás. Mais um exemplo, eu tinha mais ou menos de 6 para 7 anos, a minha família está me assistindo lá em casa, a minha irmã. Então ela lembra disso, quando éramos todos pequenos, o meu pai saiu de casa, desapareceu. De noite, de pijama, saiu andando. E mais de 3 meses o meu pai não vinha em casa. E a gente passava dia e noite procurando o pai debaixo do pé de café. A gente tocava um cafezal enorme. E quando chegava a tarde, a minha mãe, nós não tínhamos nada nem para comer. A minha mãe fazia aquele tutu de feijão. Ela, como baiana, se ajoelhava, nós ficávamos em volta. E ela ia dando aquele tutu de feijão na nossa mãe, mas minha mãe, na nossa mão. E a minha mãe chorava muito. E eu chorava com ela. Depois, gente, passou o tempo. Eu cresci, fui para o convento. E eu chegava aquela hora da tarde e era uma tristeza tão grande dentro de mim. Eu não sabia de onde vinha aquela tristeza. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Chegava aquele horário, eu não gostava do entardecer. Para mim era quando eu ia pensar que já ia chegar de tarde, era uma tristeza, uma dor, uma coisa horrível. Eu comecei a prestar atenção, mas por que eu sinto isso? Aí chegou a renovação carismática, eu comecei a fazer experiência de oração. Aí eu fui procurar na minha história. O que aconteceu comigo? Ninguém lembrava. Perguntava para todo mundo de casa, ninguém se lembrava. Aí eu fui descobrir que aquela hora era a hora que a minha mãe chegava em casa. E que a minha mãe chorava e que nós chorávamos juntos. Depois, hoje é a hora que eu mais gosto de viajar, que eu mais gosto de rezar, que eu mais gosto de caminhar é à tarde. Mas porque Deus curou o meu coração. Deus curou o trauma que eu carregava. Então, para você ver que a dor fica no inconsciente. Eu não sei o que você viveu, eu não tenho tanto tempo para dar muitos exemplos. Mas vamos ver algumas mágoas da concepção, por exemplo. O momento da nossa concepção, porque às vezes é ali, naquele momento, que está a origem daquilo que está nos faltando. Por exemplo, a minha concepção foi um ato de amor ou um ato de mera paixão sensual do meu pai e da minha mãe? Não é? Durante as nossas orações, nós podemos purificar a nossa concepção. Purificar a nossa concepção ao pedirmos a Deus que entre com o amor naquele momento exato da nossa vida, no qual, com frequência, tocamos na raiz dos muitos problemas que nós tivemos. E muitos podem estar lá na concepção. Por exemplo, dizendo assim: Senhor, eu te ofereço a minha concepção. A gente precisa rezar nesse momento. Ali, se houve trevas, Senhor, coloque a luz. Se houve tristeza no momento da minha concepção, coloque alegria. Se foi um ato impensado dos meus pais, ou foi um momento de descarregamento, de paixão, de dor, de sofrimento um do outro, cura, Senhor. Eu preciso rezar aí, para que Deus cure também o momento da minha
concepção. Devemos nos lembrar de que Deus é a eternidade. Deus é o amor, como nós vimos de manhã, que Ele está em todo momento da minha vida. Você entende? Então, tudo que eu vivi lá, Deus era presente. E as perguntas é essa. Qual foi a reação do meu pai, da minha mãe, quando vieram a saber que eu fui concebido? Foi de alegria ou foi de tristeza? Eu preciso saber disso, eu preciso perguntar. Foi um momento de alegria para ambos? Foi um momento de inquietação e tristeza para algum deles? Eu fui aceito por eles imediatamente, como uma criatura? Né? Então tem que ir me perguntando, não é? Houve no pensamento deles desejo de aborto? Ou que eu fosse desse sexo ou desse sexo? Então já fui rejeitado na minha sexualidade. Compreende? Como eu disse no início, a finalidade desta reflexão, ela é dupla. Em primeiro lugar, é para colocar a minha mão sobre as minhas próprias feridas. É um assunto doloroso. E em segundo lugar, é também para os pais, especialmente para as mães, para compreender o quanto é importante aceitar uma gravidez. Quanto é importante, né? Então, teria muita coisa a dizer, mas o tempo não permite dizer tudo. Então, eu vou falando alguma coisa. Nem sempre é fácil a gente saber o que aconteceu. Mas Deus sabe aquele momento. Foi um momento positivo ou um momento negativo na minha vida? E é por isso que agora eu estou pedindo a Deus para curar esse momento. Por que será que tem pessoas que são tão negativas? São tão amargas? São tão revoltadas consigo mesmo, com os outros? É porque está aí uma dor. É porque está aí uma dificuldade, um problema. E que você precisa buscar a causa. Você está entendendo? Está interessando para você dizer isto, sim ou não? Porque a gente pensa que o passado ficou lá e não tem mais problema para mim. Não tem mais dificuldade para mim. Não, gente. É preciso correr atrás. Né? E assim você deve pensar que todas as mágoas que a tua mãe talvez tenha transferido a você, ainda estejam dentro de você. Muitas delas não estão mais, porque foram compensadas pelo amor. Algo ainda pode permanecer. E por isso que chamamos Jesus para colocar os seus dedos em tais feridas, para ficarmos curados completamente. Agora, existe uma oração maravilhosa, que eu queria fazer aqui com vocês daqui a pouco. Chama-se Oração de Belém. Oração de Belém. Uma psicóloga americana, ela partilha a sua experiência ao dizer que certa vez, enquanto ela estava rezando, do princípio ao fim, que ela chama de oração de Belém, ela decidiu pensar que todos os meses da sua vida, enquanto ela rezava, ela sentia como se estivesse nas mãos da sua mãe. Então ela tentava sentir a alegria de estar nas mãos dela, mês após mês, durante os primeiros anos da sua vida. Mas quando chegava no 6º mês, ela se sentia desconfortável. Ela sentia uma inquietação, sentia uma dor. E ela não sabia o que acontecia. Então ela decidiu perguntar à sua mãe se aconteceu alguma coisa quando ela tinha 6 meses de idade. A sua mãe não conseguia lembrar nada, porque era uma mãe que realmente amava e cuidava bem da sua filha. Mas finalmente ela se lembrou que quando a filha tinha 6 meses de idade, ela ficou muito doente. E por causa dessa doença, devido à doença, a mãe não conseguia segurar a criança nos braços. Ela não podia pegar a criança no colo, porque sentia muitas dores pelo corpo. E aquilo era o motivo pelo qual, rezando a experiência de Belém, ela sentia inconfortável quando chegava naquele período da sua vida.
Então, quantos de nós? Pode ser que no meio da sua gestação, ou depois, na sua infância primeira, tenha acontecido uma dor, uma situação dolorosa, uma situação de perda, uma situação de morte, uma situação de separação, que a gente não sabe o quê. Ou de doença, que a sua mãe não pôde dar assistência. Houve um desmame repentino, porque o mamar materno, gente, é uma necessidade vital. Porque nós somos seres humanos, mas mamíferos. Então, todos nós sentimos desejo de sugar. Assim que a gente vem à vida, primeira coisa que a gente procura. Você pode ver os animaizinhos, não são assim? Gato, cachorro, não vão logo buscar a mama, o mamar da mãe. O bebê também é assim, gente. É um trauma terrível. Uma criança que é desmamada repentinamente. Uma criança que não recebeu o aleitamento materno. Você fica sabendo agora por que as pessoas vão para a droga. É um vazio. É um buraco. É uma dor que está aqui. É um sentimento de rejeição profunda. O que é a depressão? É um buraco cheio de pressão dentro da gente. Aquilo parece que vai estourar. E a maioria de nós, às vezes, conforme a faixa etária, aquilo vem à tona como uma bomba em cima de nós e às vezes não sabemos lidar. Conta também o Frei Elias Vela, para terminar esse momento e a gente rezar, que havia 2 hospitais, na Alemanha e nos Estados Unidos. Os bebês tinham as mesmas doenças, os que estavam no hospital nos Estados Unidos e os que estavam no hospital na Alemanha. Os bebês que estavam no hospital dos Estados Unidos recebiam o mesmo tratamento, o mesmo remédio, tudo. Mas morriam todos. E os médicos ficavam indagando por que os de lá morrem e por que os de cá não morrem. A mesma doença, o mesmo tratamento, a mesma... tudo. Aí foram descobrir o quê? As enfermeiras, claro, isso vai de cultura, vai de pessoa para pessoa. As enfermeiras dos Estados Unidos entravam no berçário, davam o remédio para os bebês. Claro, dava com amor, mas dava o remédio e ia embora. E as enfermeiras da Alemanha entravam no berçário, pegavam os bebês no colo, passeava com os bebês, dava o remedinho para o bebê, acariciava os bebês e colocava na caminha. Então, o que foi curando aquelas crianças? Vocês já descobriram? O que, por exemplo? O amor, o calor humano, o aconchego. Esses dias na televisão, poucos dias, passou na televisão, uma mãe que teve um bebezinho, e o bebezinho nasceu já morto. Quem viu isso no Jornal Nacional? Levanta a mão, quem viu? Poucos, que pena. E aí, a mãe disse, eu quero o bebê, e eu quero ficar um pouco com o meu bebê. Eu tenho esse direito, mesmo que meu bebê morto, você traz para mim. E aí, trocaram o bebezinho e trouxeram para a mãe. E olha, médicos de alto escalão, uma equipe médica, tinha até médico que se dizia ateu. E eles tiveram que constatar que foi um milagre. Aí colocou o bebezinho em cima da mãe e a mãe ficou ali, deixaram o bebê 2 horas com a mãe. E o bebezinho, a mãe lá com o bebezinho, e o bebezinho voltou a respirar. Está vivo? Aplauda, isso é Deus. Isso é Deus. E médicos que se diziam ateus, tiveram que dizer, foi um milagre, porque a criança clinicamente estava morta. Foi uma equipe, era um parto de risco, foi uma equipe que fez o parto, saiu na televisão. Eu acompanho todas essas coisas porque
por causa até do ministério. Então é uma graça, para você ver que o amor ressuscita uma pessoa. Ressuscita. Então é isso que vamos cantar, né? Vamos cantar para poder rezar. Mas ainda existe aqui mágoas de nascença. Uma criança que foi arrancada bruscamente, vamos preparando já o Ministério de Música. Uma criança que foi arrancada bruscamente, o parto foi a ferro, foi cesariano, foi um parto feito na roça, passou da hora de nascer. Tudo isso foi muito traumático. Então existem as mágoas. O bebê já nasce magoado, rejeitado. Mas para os outros o nascimento deles trouxe distúrbio, raiva, e acabaram por criar um sentimento de rejeição. Essa rejeição ainda é de longe, mas sentida, vinda da mãe ou do pai. O pai que, por exemplo, quer uma menina porque já está cheio de filho homem. E o que vem vindo é um menino, mais um menino. Aí o pai fica falando, mas mais um menino nessa casa? Meu Deus do céu, agora a gente queria uma menina. Ele fala, papai não me ama. Então já foi uma rejeição da sexualidade, gente. E olha que começa aí, todo esse sentimento de rejeição profunda da própria identidade pessoal, nasce o desejo de ser de um outro sexo. Aí que nasce o homossexualismo e o lesbianismo. Então é muito difícil. Precisamos orar, pedir perdão a Deus por tudo isso. Então existe a crise de identidade que pode surgir do momento do nascimento. Entende? Muitas vezes encontramos meninas que se comportam como meninos e meninos como meninas. É uma crise de identidade. É frequente encontrarmos pessoas que apresentam esses distúrbios psicológicos. Então uma menina quer ser menino e o menino quer ser menina. Mas existem também as mágoas da vida que a gente vai adquirindo, que a gente vai buscando. E aí a gente começa a rejeitar a nossa própria identidade, começa a rejeitar a nossa imagem. Aí fica acontecendo, vai acontecer o quê? O que aconteceu com Michael Jackson. O que aconteceu com aquela menina do Espírito Santo que foi colocando silicone no seio. Também deu na televisão isso. Que ela chegou ao ponto de colocar 8 quilos cada seio. E agora está com um problema seríssimo de prótese. Ela correndo o risco de um câncer violento. A pessoa não está contente consigo mesmo. Não está contente com a sua imagem. Porque são traumas, são situações dolorosas da própria infância. Então nós vimos de manhã o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus nos quer feliz. Então vamos cantar. Abaixa a sua cabeça agora. Se você compreender o tanto que Deus te ama. Se compreendesses como te amo. Não canta ainda, só escuta. Se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Eu fico emocionada com essa música. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Mais uma vez. Compreendesses como te busco. Se compreendesses como te busco. Se compreendesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, Eu e você sob o olhar de deixarias Deus. que te falasse ao coração. Se compreendesses como
presença do Senhor. Se você sentir, ou quando você sentir, então segure na mão de quem está do teu lado, só se você precisar de ajuda. Apenas tenta imaginar que você é uma menininha, um menininho, e Jesus está te segurando pela mão. Jesus agora vê cada um de nós pessoalmente, pega na nossa mão, e você está caminhando junto com Ele ao longo de um prado extenso, um campo bem verde. Pouco a pouco você se aproxima de uma gruta, e é a gruta de Belém. E enquanto caminham, você está se tornando uma criança, você está entrando em tua infância. E entrando na gruta de Belém, lá você encontra um casal muito jovem. Use agora a sua. E um deles é uma mulher muito jovem, uma mulher muito bonita, de aproximadamente 17 anos, que é Maria. E você encontra também um homem muito jovem, forte, que é José. E no meio de Maria e José há um bebê. Aquele bebê não é Jesus, mas é você. Com certeza você não se lembra dos primeiros dias do teu nascimento, mas tenta entrar naquele momento de tua vida no qual você era apenas um bebezinho. E agora, muito delicadamente, Maria está tomando o bebê nos seus braços. Você é um bebê de poucos dias, e Maria está cheia de alegria, porque ela te segura em suas mãos, ela te abraça, ela te aperta. Você pode olhar o rosto dela sorrindo, e Maria está te apresentando a cada pessoa que se encontra na gruta. Olha para o rosto radiante dela, sorrindo para você. Ela te apresenta para todos os que estão ao redor. Maria te abraça, te segura no colo, te aperta em seu peito. Ela está te beijando, ela te ama. Ela está enchendo o teu coração de amor maternal. Ela te chama pelo nome. Sinta-se confortável aí, nas mãos da Virgem Maria. Maria está te dando todo o amor que você necessita. Sinta-se relaxado nas suas mãos. E você sente o carinho maternal dela. Maria te dá o amor que você precisa. E agora uma mulher vem para a frente. Ela é uma mulher jovem, é a sua mãe. E Maria, muito suavemente e muito amorosamente, te coloca nas mãos da tua mãe. Sinta-se confortável, relaxado nas mãos da tua mãe. A tua mãe está cheia de alegria. A tua mãe também se rejubila porque colocou você no mundo. Ela te apresenta aos outros e diz: este é o meu bebê, meu amado bebê. Ela está feliz por aquilo que você é. Ao olhar para você, você é para ela a criatura mais linda da terra. Ela está te beijando, ela está te abraçando, ela te segura no colo, te aperta em seu peito. Aceite o abraço e os beijos da tua mãe. Se você não se sente completamente relaxado nas mãos da tua mãe, não se preocupe, porque perto de você está Jesus.
Jesus está aí. E Jesus coloca a sua mão em você. Ele está te deixando de maneira confortável. Ele está colocando amor aonde não havia amor. Porque Jesus é o próprio amor. Ele está preenchendo todo o vazio que tua mãe deixou em sua vida. Ele cura as tuas mágoas e as tuas dores. Ele está te fazendo inteiro. E agora é a vez de José te segurar nos braços. José, homem, está te dando a força do caráter. E também José está tão feliz de ter você em suas mãos. Também José está feliz porque você é um menino. Porque você é uma menina. Também José te apresenta a todos. Está transferindo para você a força de um homem. Sinta-se relaxado nas mãos de José. Sinta-se relaxado aí. Próximo de José, há um homem jovem, que é o teu pai. E agora José coloca você nas mãos do teu pai. Teu pai está todo cheio de alegria em ter você em suas mãos. Talvez ele seja um pouco duro, mas os seus olhos brilham de alegria. Ele diz a todos os que estão ali: este é o meu bebê, ela é a minha filha, ele é o meu filho. Ele sorri para todos e está te abraçando, está te beijando. Talvez você sinta desconfortável nas mãos do teu pai, mas ele te ama. E ele diz o teu nome a todos os que estão ali. Ele te ama. Sinta-se relaxado aí nas mãos do teu pai. Se você não sentir bem nas mãos do teu pai, Jesus está perto de você. Deixa Jesus colocar a sua mão em você. Deixa Jesus te dar a calma que você necessita. Deixa Jesus curar as mágoas deixadas por teu pai em tua vida. Deixa Jesus te relaxar nas mãos do teu pai. Jesus te acalma. Toca as tuas feridas. Ele está te curando agora. No amor paternal. Jesus está preenchendo o amor que o seu pai não pôde te dar. E agora, se algo realmente doloroso te vier à mente, durante esta experiência, contra a tua mãe ou contra o teu pai, tenta perdoar. Se é a tua mãe, em quem você tem que perdoar, diga em teu coração: Senhor Jesus, ajuda-me a perdoar a minha mãe. Senhor Jesus, eu quero perdoar a minha mãe. Senhor Jesus, eu realmente perdoo a minha mãe. E agora imagina que a tua mãe está diante de você. E você diz a ela: mãe, em nome de Jesus, eu te perdoo. Se é o pai que te magoou, repita em teu coração as mesmas coisas que eu estou dizendo. Senhor Jesus, ajuda-me a perdoar o meu pai. Senhor Jesus, eu quero perdoar o meu pai. Senhor Jesus, eu perdoo o meu pai. E agora imagina que o teu pai está diante de você. E você diz a ele: Pai, em nome de Jesus, eu te perdoo. Agora volte-se para Deus. Não tem importância se o seu pai já está falecido. Já está há muito tempo longe de você. Diga: Pai, eu te perdoo. Eu quero te perdoar. E agora volte-se para Deus, Pai Celestial, e agradeça a Ele por ter dado a você
esta mulher como tua mãe. Diga obrigado, Senhor. Porque apesar de, ela é a colaboradora para que eu viesse a este mundo. Não importa como eu vim, mas ela é a colaboradora. E no momento de silêncio, agradece a Jesus por tua mãe. E vai acompanhando essa música. É a música da gruta. É a música de Belém. Noite feliz, Só murmurando. Noite feliz, oh Senhor, Deus de amor. Antes de nascer, ele começou a curar muitas pessoas. Quando ele foi à casa de Isabel, ele curou Isabel e João Batista. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E quando Jesus nasceu no coxo, na gruta, os anjos foram até os pastores que estavam medrosos e disse: hoje é uma noite de grande alegria. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, o Cristo, Senhor. Depois que Jesus curou todas aquelas pessoas, aquela noite era fria, triste, sombria. Com o nascimento de Jesus, a alegria voltou na noite. Depois disso, todos aqueles que vieram a este mundo, no dia do nascimento, teve festa no céu. Jesus diz: lá em Cachoeira Paulista nasceu minha filha. Lá no Rio de Janeiro nasceu meu filho João. E os anjos cantaram. Talvez você não goste do seu nascimento. Você não gosta da data do seu aniversário. Você não gosta do seu nome. Você não gosta da noite de Natal. Porque a noite de Natal deu briga em casa. Houve bebedeira. Houve tristeza. Bem suave, só murmurando. Houve muita morte. Houve tristeza e houve até morte. Você não ganhou presentes. Você não ganhou festa. Talvez para você, o dia do seu aniversário, você não gosta nem de festa. Ou talvez você gosta de dizer adeus e o mundo para auto se afirmar. Ninguém gosta de mim. Ninguém se lembra de mim. Então, Jesus está te curando agora todos esses traumas. Todas as dores do seu nascimento. As dores do teu aniversário. Das datas de aniversário que você não teve. Dos presentes que você não ganhou. Das surras que você levou por causa de presentes. Da tristeza que você passou. Jesus agora está nos curando. Com a oração de Belém. Com a oração da gruta. Volte-se para o Pai Celestial e agradeça. E agora, voltando-se para Jesus, agradeça a Ele por haver dado a você um homem como seu pai. Agora Jesus está te levando lentamente para fora da gruta. E você começa também a cantar, a murmurar agora. Só murmurando. Eu quero ouvir você. Quero ouvir você.
caminhando com Jesus, você se sente novamente como uma criancinha. Depois como um adolescente. Você se torna um jovem. Você se torna uma jovem. Você sente alegria no coração porque conseguiu perdoar. E voltando-se para Jesus, você diz apenas: obrigado, Jesus. Enquanto vamos cantando Noite Feliz, você vai se colocando em pé. Vai nascendo para Deus. Nascendo para o amor. Você pode cantar agora. Oh Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!